Olá amigos do canal É Tempo de Oração. Vamos encerrar essa série de vídeos falando sobre o batismo com o Espírito Santo. E como eu falei no vídeo anterior que iríamos falar sobre o fogo, João Batista disse: eis que vos batizo com água, virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Que fogo seria esse? Então, é sobre isso que nós vamos estar falando neste vídeo. Inscreva-se e ative o sino, quem ainda não é inscrito, e dê um joinha. Todas as vezes que você receber um vídeo, então você já dê um joinha e compartilhe o vídeo, o link com amigos e familiares. Então em Mateus capítulo 3, no versículo 11, João Batista ele disse: eis que vos batizo com água, e virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Então nós temos aqui três situações: batismo, água, que é para a remissão, né? Batismo, Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, que seriam os frutos e os dons, e o fogo. E desta vez vamos estar falando então sobre o fogo. Com esse vídeo formamos uma playlist de 7 vídeos falando desse assunto, o batismo com o Espírito Santo. Então, você que está assistindo este vídeo e não assistiu os outros, entrando aí no canal, vai no playlist, e no playlist você vai ter todos os vídeos e outros assuntos também de estudo. Batismo nas águas. Batismo nas águas é realizado por João. Quando o pecador se arrepende, a partir do batismo, então ele é uma nova criatura no reino de Deus em Cristo Jesus. Também são 3 situações, tratando-se de batismo nas águas para o pecador. Primeira situação é se converter dos maus caminhos. Segunda situação, se arrepender dos pecados. E a terceira é se batizar nas águas. E aí nós temos a versão dos não pentecostais, das igrejas tradicionais reformadas. A maioria delas entende de que no momento em que a pessoa se converte dos seus maus caminhos, se arrepende dos seus pecados e se batiza nas águas, ela já recebe o Espírito Santo. E temos a versão, o entendimento dos pentecostais, de que entende também que a pessoa se converte dos seus maus caminhos, se arrepende dos seus pecados, se batiza, que é o nascer da água, e depois ela vai ter a experiência do batismo com o Espírito Santo. É assim que os pentecostais veem e entendem. Mas na frente a gente fala mais um pouco sobre isso, porque toda essa obra na vida do pecador tem a participação do Espírito Santo. Seja uma pessoa com o pensamento dos não pentecostais, ou seja, pessoas que aprenderam, viveram, entenderam, têm a interpretação pentecostal, de um jeito ou de outro, toda essa obra na vida do pecador tem a participação do Espírito Santo. Quando o pecador abre a alma, abre o coração, se quebranta com muita sinceridade, Deus é fiel e justo, e me faz lembrar que o oleiro só tem poder no barro quando ele está mole, quando ele está quebrantado. Então entendi, pastor, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo. E esse fogo, o que seria esse fogo? Muito bem, mergulhando nessa pesquisa sobre a existência de Deus, a Santíssima Trindade, a angelologia, sobre o arrependimento, e dessa vez agora sobre o batismo com o Espírito Santo, especificando frutos, dons, fogo, podemos perceber quanta coisa que aprendemos errado, que ao invés de ficarmos procurando culpados, nesse momento, quando a pessoa ela começa a deparar com essas verdades, ela fica procurando culpados. E eu penso que ao invés da gente ficar procurando culpados, vamos glorificar a Deus por estar sendo revelado todas essas verdades
a cada um de nós. Muita gente ensinou errado, pensando que estava fazendo bem. Estava também sendo enganado. Mas é aí aonde entra a obra do Espírito Santo, o Espírito Santo trabalhando em nós nos dias de hoje. Então, em nenhum momento na Bíblia Sagrada a gente vê falar de batismo com fogo. A gente vê do batismo nas águas e a gente vê o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Embora Deus sempre se manifesta como fogo, né? Como ele se manifestou para Abraão, se manifestou para Moisés, para Elias. No dia de Pentecostes também teve línguas como de fogo e em outras situações. Então vamos entender esse fogo que diz aqui em Mateus capítulo 3, no versículo 11. Vamos ler. Mateus 3:11. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui a gente já percebe que cada referência bíblica dessa está se tratando de uma situação. Aqui em Mateus capítulo 3, versículo 11, é uma situação. Atos dos Apóstolos capítulo 2, outra situação. Atos dos Apóstolos capítulo 11, versículo 15, outra situação. Atos dos Apóstolos capítulo 8, 14, outra situação. E Atos 10, como também Atos 19, outra situação, que é o Espírito Santo descendo sobre os gentios. Muito bem, essa situação de Mateus capítulo 3, versículo 11, nós teríamos que ler versículos anteriores, porque João Batista ele está se referindo aos judeus, aos fariseus, e ele diz no versículo 10, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos, ou bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então a gente está vendo aqui que ele está dando referência, fazendo analogia, que o machado está posto às raízes das árvores e que precisa do fruto, caso contrário é lançado no fogo. Então aí a gente vê aqui que João Batista ele está pregando e levando ao arrependimento, batismo nas águas, e ele diz que virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Então nós podemos ver aqui esse grupo de pessoas que vai ser batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, e a gente vê esse grupo que vai ter o fogo, que certamente esse fogo aponta para a condenação eterna. É tão certo que já no versículo 12 diz, a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá no seu trigo no celeiro, quer dizer, seu trigo, um grupo de pessoas, mas queimará a palha em fogo, quer dizer, essa palha, a gente já vê outro grupo de pessoas que queimará em fogo inextinguível. Então, por causa dos versículos, do contexto do versículo, do texto 11, versículo 11, a gente entende que ele está fazendo referência realmente ao julgamento dos que não recebem o Espírito Santo. Quando a gente vem para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que o Senhor Jesus está falando para os seus discípulos, seus apóstolos, esse povo que estava ali reunidos, aquele povo que estava reunido na sua ascensão ao céu, o Senhor Jesus está dizendo para eles não se ausentarem em Jerusalém. Aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, quando ele está dizendo, mas recebereis poder, quer dizer, olha aqui a confirmação do cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quer dizer, começando por Jerusalém, como toda a Judéia. Quando você vem para Atos dos Apóstolos, capítulo 11, você já vai ver aqui toda a Judéia. Vamos então para Atos, capítulo 11, versículo 15. Aqui ele já está contando
o que aconteceu no capítulo 10, na casa de Cornélio. Olha aqui no versículo 15: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Quer dizer, como também sobre nós no princípio, ele está voltando lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, ao versículo 16. Então me lembrei da palavra do Senhor, como disse: João, na verdade, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aqui também a gente não vê batismo com fogo, a gente vê batismo com água e batismo com o Espírito Santo. Voltando aqui para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, quando ele diz: sereis testemunhas tanto em Jerusalém, quer dizer, começando por Jerusalém, e como em toda a Judéia. Nós lemos aí em toda a Judéia, lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Agora, e em Samaria. E em Samaria, aí a gente já vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no versículo 14. Olha aqui. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Voltando aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, a gente vê uma certa cronologia. Quando o Espírito Santo desce em Jerusalém, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desce na Judéia, capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, e quando o Espírito Santo desce em Samaria, aí vem, e até aos confins da terra, que é aí onde entra Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e vem sendo essa manifestação do Espírito Santo até os confins da terra e até os dias de hoje. Quero trazer também esse capítulo 10, versículo 34, quando então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E quando Pedro falou isso, foi justamente quando ele estava na casa de Cornélio e que viu o Espírito de Deus descer, cair sobre aqueles que estavam ali reunidos buscando o Senhor. Então, em nenhum momento a gente vê aqui batismo com fogo. Para terminar aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, está escrito assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João, quer dizer, batismo nas águas, né? No versículo 4, e disse-lhe Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. No versículo 6, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Daí faz a gente entender que uma coisa é o batismo nas águas, outra coisa é o batismo com o Espírito Santo. Esse batismo com fogo, embora muitos pregam dizendo que é um momento muito difícil que o cristão passa, quando ele é batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, ele passa por um momento muito difícil, que seria o batismo com fogo. Aí dá exemplo de Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque, Abednego na fornalha de fogo, e vários outros exemplos bíblicos.
E tem esse entendimento dos não pentecostais, de que uma vez que já se batiza nas águas, que aceita Jesus, já recebe o Espírito Santo, e que esse fogo que se refere em Mateus capítulo 3:11, é justamente fazendo referência ao final dos tempos, quando o Senhor Jesus vier, e os que foram batizados com o Espírito Santo, que são os de Deus, viverão eternamente. E os que rejeitaram e negaram Jesus, não se batizaram, os incrédulos, os que negaram Jesus, negaram a fé, fogo. E assim a gente encerra essa série de vídeos, trazendo para todos vocês esse entendimento. Espero ter ajudado os amigos. Para mim foi uma experiência maravilhosa de chegar até nós essas revelações, esses entendimentos. E assim vamos viver pela fé, sabendo que no Antigo Testamento o Espírito de Deus pairava sobre os seus servos e lhes qualificavam para aquilo que eles iriam fazer. Hoje, na nova aliança, o Espírito de Deus, ele habita em todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Hoje nós temos que ser morada do Espírito Santo. Vamos terminar realizando a oração? Em nome de Jesus, meu Deus, neste momento eu quero te agradecer, meu Pai, por esse entendimento. Eu quero, meu Deus, te louvar, te bendizer e te glorificar, porque sabemos que estamos no final dos tempos, e é por isso que o Senhor está revelando todas essas coisas para cada um de nós, para os teus servos que são sinceros, que são fiéis, e é justamente para que não venham cair no engano do enganador, que está enganando a muita gente por esse mundo afora. Ajuda-nos, ó Deus, Espírito de Deus, ajuda-nos, enche-nos da tua sabedoria, do conhecimento, do entendimento, da tua misericórdia, para que a gente não venha cair no engano do enganador. Tome nossa vida, nossa família, nossos caminhos, essas pessoas que estão nesse canal de oração, eu entrego todos nas tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém, e graças a Deus. Amigos, se você gostou, dê um joinha. Quem não é inscrito, se inscreva. Ative o sino para que você possa receber os próximos vídeos. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.